Olá, gente! Nós vamos falar de equação do segundo grau. As equações são sentenças matemáticas expressas por igualdade em que há pelo menos uma letra que representa um número desconhecido. E equações cujo maior expoente da incógnita é 2 são as equações do segundo grau, como nós temos um exemplo aqui, 3x² mais 2x menos 1 igual a 0. E a fórmula geral para encontrar a solução da equação do segundo grau completa ou incompleta é x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes o valor de A. A, B e C são os coeficientes da equação. Eles são números reais com A diferente de zero. A equação do segundo grau ela tem a forma AX ao quadrado mais BX mais C igual a zero. São os coeficientes A, B e C. Uma equação na incógnita x com A diferente de zero. A diferente de zero. Sempre. Então, um exemplo da equação do segundo grau, x ao quadrado menos 8x mais 12 igual a zero. Nessa equação, quais são os valores dos coeficientes A, B e C? Então, a gente observa quando não está visível o expoente é 1. Quando não está visível o denominador é 1. E quando não está visível o coeficiente na equação do segundo grau, é 1. Então, aqui A assume o valor igual a 1. A igual a 1. B é igual a menos 8 e C é igual a 12, positivo. Então, aqui nós temos um exemplo de equação do segundo grau completa, porque nós temos o coeficiente A, B e C. Equação do segundo grau completa. Porque temos os coeficientes A, B e C. A fórmula geral permite você encontrar as raízes da equação completa ou incompleta. Completa, eu tenho todos os coeficientes, e incompleta, eu posso ter uma equação faltando B, onde B é igual a 0, e onde C é igual a 0. Nesse exemplo, quem são os coeficientes? A, B e C. Se eu tenho 3x ao quadrado, o termo A acompanha a variável elevado ao expoente 2. Então, 3x ao quadrado, A é igual a 3. Quem é B? B acompanha a variável x com expoente 1. Pode ser uma equação na incógnita y, na incógnita m, mas no nosso caso é com a incógnita x. Então, o termo B acompanha a incógnita x, 2. O termo C é o termo independente, que no nosso exemplo é menos 1. Então, qual a fórmula geral? Menos B mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, dividido por 2A. Então, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, ele é representado pela letra grega, pela letra do alfabeto grego delta, que é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ele é chamado de discriminante da equação. Então, se delta der um valor maior que zero, a equação possui duas raízes reais e diferentes. Se delta for um valor igual a zero, a equação possui duas raízes reais e iguais.
E quando delta dá um valor menor que zero, a equação não possui raiz. E nesse caso, a solução, o conjunto de solução é vazio. Vamos ver no exemplo? Então, vamos aplicar os coeficientes, substituir na fórmula geral os valores dos coeficientes. Então, no caso, delta vai ser igual a meu B igual a 2, elevado ao quadrado, menos 4, vezes o valor de A, que é 3, vezes o valor de C, que é menos 1. E toda vez que você tem um coeficiente negativo, coloca sempre dentro do parêntese, menos 1. Então, delta é igual a 2 elevado ao quadrado, é 2 vezes 2, 4. Menos, eu tenho agora uma multiplicação, menos com menos dá mais. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 1, 12. Então, delta, o discriminante da equação, é 4 mais 12, 16. Então, observe que ele deu maior que zero. Essa equação possui duas raízes reais diferentes. Então, vamos encontrar usando a fórmula geral, que é x é igual, vou para aqui, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é o discriminante, delta, dividido por 2 vezes o valor de a. Então, x é igual a menos b, b é igual a 2, então menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que você já encontrou, que é 16, dividido por 2 vezes o valor de a. A é igual a 3, 2 vezes 3. Então, x é igual a menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é 4, dividido por 2 vezes a, então 2 vezes 3, 6. Então, x é igual a menos 2 mais 4 dividido por 6, menos 2 mais 4 dividido por 6. Então, eu tenho positivo, negativo, conserva o sinal do maior, positivo, 4 menos 2, 2, dividido por 6. Como eu tenho uma fração, vamos simplificar por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e 6 dividido por 2 dá 3. Encontrei x uma linha. X duas linhas é igual a menos 2, menos 4, dividido por 6. Mais ou menos, mais 4, menos 4. Sinais iguais, soma-se os valores e permanece o mesmo sinal. Negativo, 2 mais 4, 6, dividido por 6. Menos 6 dividido por 6, 1. Duas soluções reais e diferentes. Então, o conjunto de solução dessa equação é 1/3 e menos 1. As soluções da equação 2x menos 4 multiplicado por x mais 3 é igual a 0 são 2 e 3, 4 e 3, 4 e menos 3 ou 2 e menos 3. Observe que essa equação ela não está organizada na forma ax ao quadrado mais bx mais c. A multiplicação 2x vezes x, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma-se os expoentes. Expoente 1, expoente 1, então eu tenho 2 vezes 1, 2, x aqui vezes x aqui, x ao quadrado. Então, 2x vezes x, 2x ao quadrado. Mais
com mais dá mais, 2x vezes 3, 6x. Agora menos 4. Menos com mais dá menos, 4 vezes x, 4x. Menos com mais dá menos, 4 vezes 3, 12, igual a zero. Tenho 4 termos, então vamos reduzir o termo semelhante. Já tenho aqui o termo a 2x ao quadrado. E aqui eu tenho mais 6x menos 4x. Conservo o sinal no maior e subtrai 6x menos 4x, 2x menos 12 igual a zero. Pronto. Já conheço os coeficientes dessa equação, eu já posso identificar. Então, quem é A, quem é B e quem é delta é igual a B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta informa quantas raízes tem a equação. Meu B é igual a 2, então eu tenho 2 elevado ao quadrado, menos 4, vezes o valor de A é igual a 2, vezes o valor de C, que é menos 12. Toda vez que o termo estiver negativo, coloque entre parênteses, menos 12. Então, delta é igual a 2 elevado ao quadrado, 4, menos, com menos dá mais, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 12. Faz a continha, 8 vezes 12, 96. Então, delta é igual a 4 somado com 96 é igual a 100. Maior que zero. Essa equação tem duas raízes reais e diferentes. Vamos encontrar usando a forma geral. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. X é igual a menos o valor de b, que é 2, menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de delta, já encontramos 100, ele aqui, 100, raiz quadrada de 100, dividido por 2 vezes o valor de A. A é igual a 2. 2 vezes 2. Então, x é igual a menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 100, 10, que é um número que multiplicado 2 vezes dá igual a 100, ele mesmo, 10 vezes 10, 100, dividido por 2 vezes 2, 4. Pronto, vou encontrar, vamos para aqui, x uma linha, uma solução, menos 2 mais 10 dividido por 4, x uma linha. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, maior é positivo, 10 menos 2, 8, dividido por 4 é igual a 2, encontramos uma solução. E x duas linhas é igual a menos 2, menos 10, dividido por 4. Então, x duas linhas é igual. Sinais iguais, soma-se os valores e permanece o mesmo sinal negativo. 2 mais 10, 12, dividido por 4 é igual a menos 12 dividido por 4, 3. Então, essa equação possui duas raízes reais diferentes, 2 e menos 3. É a solução, que corresponde à letra D. Dá um joinha para nossos vídeos.